O sol já tinha caído atrás dos prédios antigos da Avenida Atlântica quando o carro preto parou perto do calçadão. O coronel Augusto Nascimento desceu devagar, postura firme, uniforme impecável, medalhas discretas no peito. Ele só queria atravessar a rua, sentir o vento salgado do mar e seguir para um compromisso simples. Mas 2 policiais se aproximaram rápido demais. Passos duros, mãos próximas ao coldre, olhares carregados de desprezo mal disfarçado. "Documento", disse um deles, sem cumprimento, sem motivo. O outro sorriu torto, aquele sorriso que não é cordial, é provocação. Augusto respondeu com calma, voz baixa, controlada, como alguém que passou a vida inteira aprendendo a não reagir por impulso. Ainda assim, o tom dos policiais subiu. Comentários atravessados, risadas curtas. Um deles cochichou algo sobre fantasia de militar e riu alto, fazendo questão de ser ouvido. Ao redor, turistas fingiam não ver. Moradores aceleravam o passo. Copacabana seguia viva, indiferente, enquanto a humilhação se construía ali, à vista de todos. O coronel sentiu o peso antigo no peito, aquele conhecido desde muito antes das patentes, das honras, dos anos de serviço ao país. Ele não estava sendo visto como coronel. Estava sendo visto como um corpo negro fora do lugar. Foi então que o ar mudou. Um silêncio estranho começou a se espalhar, como se o barulho do trânsito tivesse sido abafado. O policial que ria foi o primeiro a travar. Seus olhos se arregalaram. O outro deu um passo para trás sem perceber. Entre o canteiro e a sombra dos prédios, algo se movia com força e elegância. Uma onça pintada surgiu, lenta, poderosa, o corpo baixo, músculos tensos, olhos fixos nos 2 homens de farda azul. Cada passo dela parecia medir o chão, como se o próprio asfalto tivesse que aceitar sua presença. O rosnado foi baixo, profundo, não era ataque ainda, era aviso. Atrás dela, Augusto Nascimento ficou imóvel. Não por medo, por reconhecimento. Ele não olhava para os policiais, olhava para a onça com respeito, como quem entende que ali não havia acaso algum. A onça não avançou. Ainda não. Ela apenas ficou ali, ocupando o espaço como se sempre tivesse pertencido àquele trecho de Copacabana. A cauda se movia devagar, pesada, desenhando um arco tenso no ar. Os olhos dourados não piscavam. Os policiais sentiram algo que o treinamento não ensina a controlar. O medo puro, instintivo, aquele que não pede licença e não respeita patente nem arma. Um deles tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. A mão que segundos antes descansava confiante perto do coldre agora tremia, indecisa entre sacar a arma ou manter os braços imóveis para não provocar o pior. O outro engoliu seco, o sorriso debochado, evaporado, substituído por um olhar de quem percebeu tarde demais que cruzou uma linha invisível. As pessoas ao redor começaram a notar. Um casal parou no meio do calçadão, celular suspenso no ar. Um vendedor de água deixou o isopor cair, as garrafas rolando pelo chão, sem que ele percebesse. Um grupo de jovens ficou imóvel, olhos arregalados, tentando entender se aquilo era real ou algum delírio coletivo. Copacabana, acostumada a excessos, parecia não saber como reagir àquela cena. O coronel Augusto Nascimento respirava fundo, controlando cada batida do coração. Ele sentia o cheiro do mar misturado ao cheiro da onça, um odor forte, vivo, que trazia algo ancestral. Não era medo o que ele sentia, era uma estranha sensação de amparo, como se alguém tivesse finalmente decidido dizer, sem palavras, aquilo que ele passou a vida inteira engolindo. Os policiais trocaram um olhar rápido, silencioso, aquele tipo de comunicação que acontece quando não há plano algum. Um deles sussurrou, quase implorando que alguém chamasse reforço, mas ninguém se mexia. A onça deu mais um passo à frente. As garras tocaram o asfalto com um som seco definitivo. Não era um ataque, era um aviso claro de limite. "Afasta",
conseguiu dizer um dos policiais, mais para o colega do que para a onça. Eles recuaram juntos, devagar, sem virar as costas. Cada passo para trás parecia custar uma dignidade que já tinha sido comprometida muito antes daquele encontro. As armas continuavam no coldre. Eles sabiam que sacar agora seria provocar algo que não poderiam controlar, nem justificar depois. Augusto finalmente falou, a voz firme, sem pressa. Não havia provocação, apenas verdade. Disse que aquilo era o que acontecia quando o respeito era empurrado longe demais. Disse que nem sempre a resposta vinha de quem apanhava calado. Disse que há forças que aparecem quando a humilhação se torna rotina. Os policiais não responderam. Não tinham resposta. Um deles desviou o olhar para o chão, como se procurasse ali alguma explicação que não envolvesse admitir o erro. O outro encarou o coronel por um segundo, e naquele olhar havia algo novo. Não respeito pleno, mas o começo de uma compreensão desconfortável. A onça virou levemente a cabeça, como se escutasse Augusto. Por um instante, seus olhos encontraram os dele. Não havia fúria ali. Havia reconhecimento. Depois, com a mesma calma ameaçadora com que surgira, ela começou a se afastar, passo a passo, sem jamais virar completamente as costas para os policiais. O ar pareceu voltar aos poucos. O barulho dos carros reapareceu. O murmúrio das pessoas cresceu, misturado a cochichos, exclamações baixas, perguntas sem resposta. Alguém riu nervoso. Outro começou a aplaudir, tímido, como se ainda não tivesse certeza se aquilo era permitido. O aplauso morreu rápido, engolido pelo constrangimento coletivo. Os policiais ficaram parados por alguns segundos a mais, como se o corpo ainda não tivesse entendido que o perigo imediato tinha passado. Um deles levou a mão ao rádio, hesitou e desistiu. O outro ajeitou o uniforme, um gesto automático, tentando recuperar uma autoridade que tinha escorrido pelo asfalto junto com a arrogância. Sem dizer mais nada, eles se afastaram. Não pediram desculpa. Não explicaram a abordagem. Apenas foram embora, carregando o peso de uma cena que não poderia ser apagada com relatórios frios ou versões oficiais. Augusto ficou ali, sozinho agora, sentindo as pernas finalmente relaxarem. Algumas pessoas se aproximaram devagar. Uma senhora tocou o braço dele com cuidado, olhos marejados, dizendo que tinha visto tudo. Um rapaz mais novo balançava a cabeça, repetindo que aquilo nunca tinha acontecido antes. Um turista perguntou, em inglês confuso, se aquilo era comum no Brasil. Augusto não respondeu. Não tinha energia para explicar o óbvio. Ele caminhou até a beira do calçadão e olhou para o mar. As ondas quebravam com a mesma indiferença de sempre, como se nada extraordinário tivesse acabado de acontecer. Mas dentro dele, algo tinha mudado. Não porque a onça apareceu, mas porque pela primeira vez a humilhação não ficou sem resposta visível. Mais tarde, os vídeos começaram a circular. Tremidos, cortados, cheios de reações abafadas, mas claros o suficiente para mostrar a essência. A onça, os policiais recuando, o coronel imóvel atrás dela. Em poucas horas, a cena já estava em grupos de mensagens, redes sociais, páginas de notícias alternativas. Cada pessoa interpretava de um jeito. Alguns falavam em milagre, outros em encenação. Outros diziam que aquilo era exagero, que devia haver uma explicação racional. Mas havia também quem reconhecesse o símbolo antes mesmo de qualquer legenda. A onça não era apenas um animal. Era a resposta que nunca vinha. Era o grito que não precisava ser dado. Era a presença que dizia, sem pedir permissão, que limites existem. Naquela noite, Augusto demorou a dormir. Reviu cada segundo, o olhar dos policiais, o silêncio da multidão, o peso da onça ocupando o espaço que ele tantas vezes foi impedido de ocupar. Ele sabia que no dia seguinte viriam perguntas, versões, talvez tentativas de desqualificar o que aconteceu, mas também sabia que algo tinha sido visto.
E aquilo não poderia ser desfeito. Em Copacabana, naquela noite, não foi apenas um coronel que deixou de ser humilhado. Foi uma verdade antiga que finalmente resolveu se levantar. A manhã seguinte nasceu diferente em Copacabana. Não no céu, que continuava azul demais para quem tinha dormido mal, nem no mar, que seguia batendo do mesmo jeito nos limites da areia. A diferença estava no ar, na forma como as pessoas se olhavam, nos cochichos mais longos, nos celulares erguidos com menos vergonha. A cena da noite anterior já não pertencia apenas a quem tinha estado ali. Ela tinha escapado, ganhado corpo, circulado. Augusto Nascimento acordou cedo. Sentou-se à mesa da cozinha sem ligar a televisão. Não precisava. O telefone vibrava sem parar. Mensagens de colegas de farda, antigos subordinados, conhecidos de infância, gente que ele não via há décadas. Alguns escreviam poucas palavras, outras vinham carregadas de emoção. Diziam que tinham se reconhecido naquela cena. Diziam que nunca tinham visto algo assim. Diziam, em silêncio ou em voz alta, que aquilo tinha significado alguma coisa. Ele saiu de casa mais tarde, vestindo roupas simples, sem insígnias, sem símbolos. Caminhou pela orla como qualquer outro homem, mas sentia os olhares, não de admiração vazia, mas de curiosidade respeitosa, como se as pessoas tentassem entender quem ele era além do vídeo. Uma criança puxou a mão da mãe e apontou. Um senhor mais velho assentiu com a cabeça ao passar por ele. Pequenos gestos quase invisíveis, mas que se acumulavam. As versões começaram a surgir. Alguns diziam que a onça era fruto de alucinação coletiva. Outros juravam que alguém tinha soltado o animal de propósito. Houve quem dissesse que tudo não passava de uma encenação para expor os policiais. As autoridades falaram em investigar, em apurar os fatos, em entender como um animal silvestre teria chegado àquele ponto da cidade. Palavras cuidadosas, neutras como sempre, mas nenhuma explicação técnica conseguia apagar o que tinha sido visto. Não apenas a onça, mas o recuo. Não apenas o recuo, mas o silêncio que veio antes. O silêncio de quem percebeu que não tinha mais controle absoluto da situação. O silêncio que muitos conheciam bem, aquele que antecede o medo de ser tratado como menos. Augusto foi chamado para reuniões, convites informais, pedidos de entrevista. Recusou a maioria, não porque tivesse medo de falar, mas porque entendia que aquela história não era sobre protagonismo individual. Não era sobre ele vencer alguém, era sobre algo muito maior, algo que atravessava gerações. Numa dessas tardes, ele voltou ao mesmo ponto do calçadão. Ficou ali por alguns minutos, observando as pessoas passarem. Não havia mais onça, não havia policiais, apenas o fluxo contínuo da cidade tentando seguir em frente. Ainda assim, ele sentia a presença, não do animal, mas do limite que tinha sido imposto. Ele pensou em quantas vezes engoliu situações parecidas, quantas vezes teve que provar 2 vezes mais. Quantas vezes o uniforme foi ignorado até que alguém confirmasse seu nome, seu cargo, sua função. Pensou em quantos nunca tiveram uniforme algum para servir de escudo, quantos não tiveram sequer a chance de permanecer calmos. Naquela noite, Augusto decidiu falar, não em rede nacional, não em palco. Gravou um vídeo simples com o celular apoiado na mesa. Olhou direto para a câmera, sem ensaio, sem roteiro elaborado. Disse que não acreditava em coincidências fáceis. Disse que a onça não precisava ser explicada para ser entendida. Disse que, às vezes, a resposta vem quando a injustiça se repete demais. Ele falou de dignidade, não como palavra bonita, mas como prática diária. Falou de respeito, não como favor, mas como obrigação. Falou de como a provocação é uma arma silenciosa, usada para tirar alguém do controle e depois culpá-lo pela reação. Falou de quantos não sobrevivem a esse jogo. O vídeo não viralizou como um escândalo. Ele se espalhou como conversa de boca em boca.
Pessoas compartilhavam, dizendo que aquilo representava algo que sentiam, mas nunca tinham conseguido colocar em palavras. Outras criticavam, minimizavam, tentavam reduzir tudo a um episódio isolado. Augusto assistiu a tudo com a mesma calma da noite anterior. Ele sabia que nem todos estavam prontos para enxergar. Dias depois, soube que os policiais tinham sido afastados temporariamente. Nenhuma punição exemplar, nenhuma admissão clara de erro. O padrão de sempre. Ainda assim, algo tinha mudado. Pela primeira vez, a narrativa não estava completamente nas mãos de quem provocou. Havia imagens, havia testemunhas, havia memória coletiva e havia a onça. Ela passou a aparecer em murais improvisados, grafites discretos, desenhos feitos por crianças. Não como ameaça, mas como guardiã, como símbolo de algo que observa, que não se dobra, que ocupa espaço sem pedir desculpa. Augusto viu um desses desenhos colado num poste e parou para olhar. Sorriu de leve, não por vaidade, mas por perceber que a história tinha ganhado vida própria. Ele sabia que, no fundo, a onça não tinha vindo apenas por ele, tinha vindo por todos que já foram empurrados contra a parede invisível da suspeita, por todos que aprenderam cedo demais a controlar o tom de voz, o gesto das mãos, o ritmo da respiração. Tinha vindo para lembrar que nem toda resposta precisa ser gritada para ser ouvida. A vida seguiu. Os dias voltaram ao normal. Mas Copacabana não era exatamente a mesma para quem esteve ali, nem para quem assistiu depois. Algo tinha sido quebrado, não de forma violenta, mas definitiva. A certeza de que a provocação sempre venceria. A ideia de que o silêncio imposto era a única opção. Augusto continuou andando pela cidade, continuou vivendo, continuou existindo do jeito mais simples e mais revolucionário possível, sem pedir licença, sem aceitar menos do que respeito. E se essa história chegou até aqui, não é por acaso. Porque ela não fala apenas de um coronel, de policiais ou de uma onça pintada. Ela fala de limites, de dignidade, de até onde alguém pode ser empurrado antes que algo responda. Se você já sentiu que foi provocado só por existir, se já viu alguém ser diminuído sem motivo, se entende que certas histórias precisam ser contadas para não se repetirem no silêncio, fique por aqui. Inscreva-se no canal. Mais histórias como essa precisam ser vistas, ouvidas e compartilhadas. Porque quando ninguém assiste, a injustiça se sente à vontade. E quando muita gente assiste, ela começa a recuar.